Não Tem um dá. detalhe, Fabíola, que eu queria mencionar para que os nossos espectadores fiquem absolutamente informados sobre o que se passa. O Alexandre de Moraes renovou por mais 90 dias, nesta quarta-feira, o inquérito sobre as milícias digitais. E é neste inquérito que se insere a delação do Mauro Cid. O inquérito é de 2021. O Alexandre de Moraes acaba de renovar pela oitava vez esse inquérito sobre as milícias digitais. E ele, no despacho em que ele autorizou a Polícia Federal a prosseguir as investigações, ele faz menção a novas diligências que estão em curso, daí a necessidade da prorrogação, e, evidentemente, essas novas diligências estão vinculadas ao caso do Mauro Cid. E isso inclui, neste inquérito sobre milícias digitais, que começou lá atrás com o objetivo de investigar a difusão de notícias falsas nas redes sociais, esse inquérito ganhou uma outra projeção, porque nele se incluem os casos das joias, o caso da tentativa de golpe, o caso dos gastos com cartões corporativos do Palácio do Planalto. Tudo isso está no balaio desse inquérito das milícias digitais, que, como disse, acaba de ser renovado pelo Alexandre de Moraes. Há um segundo detalhe, Fabíola, por último, que não deve passar despercebido. Nas sessões do Supremo em que foram julgados e condenados os três primeiros encrencados no quebra-quebra de 8 de janeiro, os executores da tentativa de golpe, o Alexandre de Moraes disse explicitamente que o 8 de janeiro foi uma tentativa de reverter o resultado das eleições de 2022. E ele disse lá, algo que orna aqui com o que nós estamos verificando com o conteúdo da delação do Mauro Cid, ele disse explicitamente que o golpe não foi bem sucedido porque não houve a adesão das Forças Armadas. É o que diz o Mauro Cid. Ó. Tirando o então comandante da Marinha, não houve uma adesão dos demais integrantes da cúpula militar. Então está tudo se fechando, Fabíola. Isso estamos aqui, eu acho, por isso estamos aqui. Vamos que vamos, a gente tem aqui convidados também para a gente repercutir essa reportagem do Aguirre Talento, que é a nossa manchete principal. Estão conosco aqui o professor Walter Mairovich, para a gente falar sobre do ponto de vista jurídico, e a gente convidou também a doutora Mariana Lixa, que é advogada em direito militar, especializada em direito militar, também para nos ajudar a entender esse conteúdo da delação de Mauro Cid. Olá, doutora Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Não sei se vocês me escutam bem. Escutamos. Olá, professor Mairovich, Muito bom bem. dia. Oi, Fabiola. Oi, Josias. Bom dia, doutora Mariana. Vou Bom dia, começar, doutor. vou começar aqui com o professor Mairovich e queria já saber o que essa delação, né, essa informação que Mauro Cid traz à Polícia Federal complica a vida de Bolsonaro. Quer dizer, o que pode trazer de consequência a Bolsonaro essa informação de que ele recebeu um plano de golpe e apresentou isso aos militares? Juridicamente, complica muito, mas muito mesmo. E não só o Bolsonaro, mas também esse assessor internacional, esse advogado constitucionalista e, pelo que disse o Aguirre, tinha até um padre. Antes a gente ouvia falar em padre de passeata, agora a gente passa ao outro caso de padre de golpe. Bom, complica. Nós assistimos na semana passada e que continua a repercutir o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, de três acusados do quê? De dois crimes, eu vou ressaltar, e mais crimes, mas eu vou ressaltar dois, que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, um crime cuja atenção, é a tutela jurídica, é a proteção à democracia. E nós tivemos um outro crime que é que foi a tentativa de deposição de governo legitimamente constituído.
E aí nós temos uma tutela jurídica, não mais da democracia, mas sim do sistema republicano, uma tutela da república. São dois crimes autônomos e independentes, com a ressalva que o ministro Barroso não entende assim. Mas a maioria sim o entendeu, e com acerto. Então, o que o Bolsonaro, né, agora, depois dessa revelação, o que a gente vê no Bolsonaro? Vê um Bolsonaro mergulhado nesses dois crimes, ou seja, na tentativa de abolir o Estado democrático e na tentativa de abolir o sistema republicano. Dois crimes. Vai se dizer, e o Josias lembrou, a entrevista do Bolsonaro, como se ele tivesse fora de tudo isso. Mas, na realidade, essa situação pode estar conectada, lubricada com o quê? Com o movimento de 8 de janeiro. Pode ter sido um desdobramento, ou seja, o Estado-Maior, por maioria, atenção, do Exército e da Aeronáutica, foram contra o golpe. Só a Marinha foi a favor. Ora, fechado isso, impossibilitado isso, o que aconteceu? Pode ter, atenção, pode ter ocorrido um plano B. E qual é o plano B? O 8 de janeiro por outros meios. Então, Bolsonaro pode, se comprovado esse elo, se não comprovado, tem esses dois crimes aí. Se comprovado o elo, a ligação, nós vamos ter o Bolsonaro junto com aqueles magrinhos, com aqueles que atuaram na linha de frente e que foram julgados os 3 primeiros pelo Supremo e que todo mundo chiou. Por quê? Ora, só eles. A quem interessava isso? E a resposta era a quem interessava esse ato de 8 de janeiro? Evidentemente a Bolsonaro. Então, se fecha tudo isso e o Bolsonaro, Fabíola, Josias, doutora Mariana, vai ter que se agarrar ao artigo 15. Atenção, quem tiver curiosidade, ao artigo 15 do Código Penal, que é a chamada Ponte de Ouro, que foi construída pelo grande jurista alemão von Litz. Ele diz: atos preparatórios e início de execução, e isso ocorreu, até minuta, consulta advogado, Bolsonaro se dedicando a eles, ouvindo, de alguma forma, evidentemente que não foi por iniciativa daquele ajudante de desordens, o CID, ou seja, de pegar isso e invocar o alto comando e falar, olha, bem uma examinada nisso, vamos. Então, não foi, evidentemente, que a ordem ocorreu e um ajudante de ordem atua em nome e com procuração, vamos chamar assim, do presidente. Então, o que a gente tem? Volto à Ponte de Ouro. Nós tivemos um início de execução do quê? Desse tipo penal, atos preparatórios. E o Bolsonaro vai tentar se agarrar, como já fez na entrevista, à Ponte de Ouro, ou seja, a desistência voluntária que está no artigo 15 do Código Penal.